Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde o nosso propósito é estudarmos livro por livro. Sábado é dia de Provérbios e quarta-feira é dia de vídeo especial e hoje, 1 Coríntios. Enfim, estou novamente em 1 Coríntios com vocês, tá? Fiquei devendo na quarta-feira passada, mas como eu já expliquei no sábado, foi uma semana um pouco atípica e eu não consegui, apesar de pregar no domingo pela manhã, eu não consegui gravar para vocês e editar esse vídeo. E eu já expliquei também no sábado passado, onde esse vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu levei para minha igreja uma mensagem de 30 a 40 minutos e dentro de cada tópico que eu dividi na perícope, eu fiz algumas outras divisões dentro dela. E aí eu pensei, bem, para vocês eu vou fazer essas divisões. Por exemplo, eu trouxe, né, para a minha igreja o estudo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 58, ou seja, uma porção muito grande. E para a minha igreja, como eu tenho um tempo um pouco maior na mensagem, 30 a 40 minutos, eu acho que até fui a 1 hora de mensagem, eu nem sei, eu acabei não olhando para o cronômetro, devo ter ficado até 1 hora, talvez. Mas, assim, pareceu tão rápido que parece que foi entre 30 a 40 minutos. Mas, pensando nisso, como eu levei para a minha igreja um tempo maior para expor a mensagem, dentro dessa perícope maior, do versículo 35 ao 58, eu fiz pequenas divisões, que é o que eu costumo fazer com vocês, a gente divide as estruturas da mensagem para explicar cada porção individual, para que haja um entendimento claro da mensagem. Então, assim, eu fiz uma divisão, fiz a segunda, fiz a terceira, trazendo uma estrutura, né? Uma estrutura para que ficasse mais claro de entender a mensagem por completo. Só que dentro de cada porção que eu dividi nessa estrutura, tem algumas mini divisões também lá dentro. E aí, na minha igreja, eu fui passo a passo, eu dividi as três estruturas, né? Dividi a estrutura em 3 partes, na verdade, e dentro de cada parte que eu dividi aqui, eu fiz outras mini divisões dentro de cada uma. E aí eu pensei, para vocês não sofrerem como? Eu sempre prego na minha igreja de 30 a 40 minutos, para vocês eu tento compactar entre 10 a 15 minutos. É sempre assim que acontece, e para vocês acaba ficando muita coisa sem ser apresentado diante de um estudo maior. Eu acabo resumindo muito e vocês perdem informações sobre isso. Nesta mensagem específica que eu estudei na minha igreja, que eu apresentei, eu pensei, como dentro de cada estrutura eu fiz umas mini divisões dentro dela, nessa mensagem específica eu vou trazer para vocês também divisões. Então, como eu dividi em 3 partes, então, 3 partes aqui, ó, eu vou trazer para vocês cada parte em uma devocional diferente, beleza? Fica combinado assim? Então, eu dividi em 3 partes e cada parte vou trazer para vocês. Um detalhe, né? A grande ideia eu vou apresentar somente no último vídeo, porque eu não consegui fazer uma grande ideia individual para cada parte. A grande ideia que eu fiz foi da porção maior, então eu vou trazer a grande ideia somente no último vídeo. Mas aqui eu vou trazer para vocês aquilo que ficou entendido diante do estudo, tá bom? Lembrando aqui da Fiel Jovem, ainda há tempo de você se inscrever para a Fiel Jovem com o meu código promocional na descrição do vídeo e com esta senhazinha aqui, ó. Este código aqui, menos mensagem mais ação, você ganha 10% de desconto. Então, essa mensagem aqui, esse código promocional, você vai ganhar 10% de desconto, mas se você for pelo meu link, você vai me ajudar a fazer pontinhos na Fiel, tá bom? E aí, se eu ficar entre os 3 melhores do ranking, eu vou ganhar um brindezinho lá e vou ser muito grato a vocês por isso. Vocês também podem já se antecipar para o ano que vem na Fiel Jovem de 2025. Dia 6/7, eu estarei sorteando ao vivo o ingresso para a Fiel do próximo ano. Ou seja, em algum momento do vídeo, você vai observar uma hashtag especial, você vai somente comentar essa hashtag e vai concorrer ao ingresso para a Fiel Jovens 2025, tá bom? Conto com vocês aí. Agora nós vamos para a vinheta e depois para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência ao nosso estudo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. Vamos ler toda a porção
mas nós vamos focar somente nos versículos 35 a 44 por enquanto, tá bom? Diz assim na minha versão NVI. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra? Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espírito, não foi espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Oremos. Pai, Tu és soberano, maravilhoso. Rendemos graças a Ti, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu estar aqui reunidos para ouvir a Tua palavra e sermos transformados. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então, nesta série, novo corpo, de fato, novo corpo. E aqui, como receber o novo corpo? É a primeira divisão. Eu fiz as divisões, basicamente, eu vou até pegar a colinha com vocês, nos versículos 35 a 44. Depois eu fiz também a divisão aqui, tem que pegar a colinha, dos versículos 45 a 53, e minha outra colinha aqui, que é um texto maior, do 54 a 58. Irmão, só para deixar vocês um pouquinho cientes, né, do que é um estudo, né? Então nós temos aqui, ó, são apenas 4 folhas, 4 folhinhas de estudo que eu apresentei na igreja. Para vocês vai ser resumo dessa aqui, mais essa aqui somente, tá? E um pouquinho, porque eu tenho que ter aplicação em mente para eu lembrar daquilo que de fato eu estou apresentando para vocês, que é o estudo que eu faço para a igreja. Voltando agora para o estudo, vou deixar aqui na frente, porque a minha memória é mais ou menos boa. Às vezes eu consigo lembrar, às vezes eu não consigo lembrar nada. Então eu preciso deixar aqui à frente aquilo que eu preparei para vocês e não deixar falhas, tá? Então, basicamente, nas divisões, nós temos hoje um novo corpo com a divisão
como receber. Eu não estou perguntando nada, que é a afirmação de Paulo. Como receber o novo corpo. Então, poderia ser uma pergunta, mas eu já estou trazendo uma afirmação para vocês. Dentro dessas divisões, né, dentro dessas divisões que eu fiz na estrutura, onde eu fiz 3 pilares, para vocês aqui eu fiz, nessa aqui, 4 divisões, ou seja, 4 mini pilares aí, uma estrutura. Vamos pensar numa ponte, né, atravessando aqui, ó. Então, nós temos a ponte aqui atravessando. E aí nós temos aqui 3 pilares principais, onde eu trago esse estudo para a igreja. E dentro desse primeiro pilar aqui, nós temos mais 4 mini pilares. Vamos imaginar que o engenheiro calculou os 3 pilares, mas não dividiu igualmente. E aí ele deixou uma distância um pouquinho maior por alguma questão geográfica, né, geológica, não sei como é a palavra técnica. E aí ele deixou um pilar um pouco mais distante da base. E aí ele colocou mais 4 pilares aqui, que é a divisão que eu fiz de hoje, tá bom? Fica claro assim, vamos pensar da engenharia. Não sou engenheiro não, mas dá para a gente pensar um pouco sobre isso. Mas diante dessas divisões que eu fiz, nessa de hoje eu fiz 4 mini divisões dentro deste entendimento. Como receber um novo corpo. E aí a primeira divisão foi nos versículos 35 a 37. O velho corpo precisa morrer. O que Paulo está trazendo aqui? Quando a gente vai plantar, agora nós vamos para a parte lá de plantação, né? Vamos para a parte de agronomia. Quando você vai plantar alguma semente, para que nasça aquele pé, para que nasça o pé, né, que você plantou, a fruta, sei lá, ou se for no caso o exemplo daqui do próprio texto trigo, para que nasça o pezinho de trigo lá, precisa que a semente plantada morra para que o novo nasça. Aqueles que passaram pela escola sempre passam por uma mini experiência onde vocês pegam a semente de feijão e plantam num copinho, certo? Então, aqueles mais observadores que colocaram no copinho de vidro, por exemplo, conseguem ver a mudança dentro da semente, onde primeiro a semente ela vai morrer, vai murchar, vai ficar úmida, vai perder toda a sua estrutura, que a gente costuma observar. Primeiro ela morre, para depois começar a nascer a raiz, depois se abrir e brotar uma planta. É isso? Pela experiência que nós temos aí. Então, basicamente para que haja algo novo, o velho precisa morrer. Então, como receber um novo corpo é a afirmação de Paulo. O velho corpo precisa morrer, e isso está nos versículos 35 a 37. Mas alguém pode perguntar isso com base na ressurreição de Cristo que nós já vimos. Vai estar passando um card aqui, ó, onde eu trouxe esse estudo para vocês sobre a ressurreição em Cristo Jesus, tá? E aí, alguém depois disso tudo pode perguntar. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Como que a espécie de corpo virão? Então, Paulo fala da ressurreição de Cristo. Nós temos aqui um novo corpo. Como então nós podemos entender essas questões aqui apresentadas? Alguém pode perguntar, como é que vai ser esse novo corpo? Paulo chama de insensatos e fala, o que você semeia não nasce a não ser que morra. É uma afirmação. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Para que haja um novo corpo, o velho corpo precisa morrer. A semente precisa ser morta para que haja uma transformação de um novo corpo. Então, como que recebe um novo corpo? O velho precisa morrer para que o novo precise nascer. Uma outra parte desse estudo aqui, nos versículos 38 a 39, cada espécie tem um corpo determinado. Então, ou seja, cada espécie tem um corpo determinado, 38 e 39. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Todos têm seu corpo conforme determinação de Deus. Não há um corpo igual. Nós vamos observar aqui que não há igualdade de corpo. Os homens, os animais, as sementes, todos têm um corpo determinado por Deus. Então, como adquirir um novo corpo? O velho precisa morrer. Também podemos entender que cada um existe o seu corpo determinado. Cada um com suas devidas funções,
cada um com seu devido propósito. Nós precisamos entender isso, porque tudo isso também vai levar em consideração ao novo corpo. Então, hoje, cada um tem seu corpo conforme determinação, assim também como na eternidade, Deus já tem cada um seu corpo conforme determinado. Nos versículos 40 e 41, nós vamos observar a diferença do corpo celeste para o corpo terrestre, 40 e 41. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Ou seja, cada um tem seu esplendor diferente. O da terra e o do céu. O terrestre e o celeste. Cada um com seu devido esplendor. E mesmo levando em consideração que alguns são os mesmos, no caso das estrelas, cada uma se difere também uma das outras. Então vamos pensar que cada um tem o seu devido esplendor, e mesmo aqueles que se parecem, cada um tem o seu próprio esplendor, diferenciando uns dos outros. Vamos pensar nós como homens. Mesmo que nós, homens, tenhamos nossos esplendores diferentes dos animais, nós temos nossos esplendores diferentes das plantas, mesmo nós, homens, que somos iguais, cada um tem o seu devido esplendor para a glória de Deus. Então, cada um tem sua própria função para a glória do Senhor. E aqui nós vamos finalizar essa divisão aqui nos versículos 42 a 44, o novo corpo após a ressurreição. O que nós vamos observar sobre isso? 42 a 44. Assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Olha o contraste. Observem o contraste desta leitura. Há uma diferença entre o corpo terrestre e o corpo celeste. O perecível, ou seja, aquele que vai se destruir, vai se acabar. Nós temos aqui o que é de desonra, ou seja, por causa do pecado, por causa da queda, nós temos a desonra. Nós temos também o que é fraqueza, ou seja, é frágil, nosso corpo é frágil. Nós temos agora um corpo imperecível, nós temos um corpo de honra e nós temos agora um corpo que não é mais fraco, que agora ele ressuscita em poder na eternidade. Aquilo que é perecível agora não morre mais. Aquilo que se destrói agora é eterno. Então nós temos um novo corpo na eternidade. Isso para quem está em Cristo Jesus. Então, nesta divisão aqui, nós podemos observar o que Paulo tem trazido à igreja. Ele está esclarecendo à igreja o seguinte: fica claro que nós receberemos um novo corpo na ressurreição. Será necessário que o corpo imperecível agora, que o corpo perecível agora se torne imperecível. Nós temos a clareza de que na ressurreição nós agora vamos ter um corpo que não se acaba, um corpo que não se destrói, um corpo que não morre mais. Se o nosso corpo agora vai ter que morrer para que nasça um novo, nesse novo corpo agora nós temos a eternidade junto ao Pai no céu. Há um processo natural para que isso tudo aconteça. Tudo só vai acontecer para aqueles que estão no Senhor. Ele que define o padrão de cada corpo, ele que determina como cada corpo funciona, e só receberá esse novo corpo imperecível na eternidade aqueles que estão no Senhor. Ou seja, se você não faz parte da família de Deus, se você não é chamado filho de Deus, você não receberá um novo corpo na eternidade. Ao contrário, a eternidade será em outro lugar e não no céu com o Senhor. Como eu já falei no estudo passado, que eu já trouxe em uma quarta-feira passada para vocês, há uma ressurreição somente para quem está em Cristo, portanto, só receberá esse novo corpo quem de fato está em Cristo Jesus. Então, estejam atentos. Ainda há esperança. Para aqueles que temem a morte,
há esperança após a morte. Para aqueles que pensam que, mas aí se eu seguir a Cristo, fosse garantia de que não iria morrer, eu seguiria a Cristo tranquilamente. Mas não importa se eu vou seguir a Cristo ou não, eu vou morrer do mesmo jeito? Importa. Porque se você não segue a Cristo, você vai morrer, isso é uma certeza para todo mundo, mas você vai passar a eternidade no inferno. Se você tem a Cristo, você vai morrer, porque é a certeza que todos nós temos, mas você tem agora a esperança de uma vida eterna, um novo corpo que será recebido para passar a eternidade com o Pai. Então, há uma grande diferença para aqueles que estão no Senhor e para aqueles que não estão no Senhor. A morte virá para todos? Sim, mas você vai ter clareza sobre a eternidade, inferno ou céu. Cabe você tomar a decisão hoje. Uma vez sabendo que nós recebemos novos corpos na eternidade com Deus, né? Nós receberemos esse novo corpo na eternidade com Deus, nós precisamos ter clareza de que precisamos matar o velho homem para que o novo homem possa viver através da vontade de Deus. Então, lá em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 11, 6 versículos 1 a 11, mortos para os pecados, vivos em Cristo. É um subtítulozinho que nós temos na NVI. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. Para que haja um novo corpo, o velho homem precisa morrer. Então, a aplicação desse contexto maior aqui, não é do estudo geral que eu fiz na igreja, mas pensando somente nisso aqui, prepare-se para matar o velho homem e que você receba um novo corpo. Prepare-se para matar o velho homem e receba um novo corpo. A grande ideia vai ficar só para o final desta série de estudos. Como eu falei, eu não consegui ainda preparar uma grande ideia somente para essa parte aqui. Mas que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.